Sejam bem-vindos. Agradecemos a todos os que acompanham as reuniões públicas virtuais pelo nosso canal. É bom estarmos aqui. Nesse instante, ao darmos início a essa reunião, momento reservado normalmente para o estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse mês de dezembro, extraordinariamente, dedicamos o mês de dezembro às reflexões sobre o Natal de Jesus, o nosso modelo e guia. Nessa oportunidade e demais reuniões do mês de dezembro, extraordinariamente reservamos para as reflexões sobre o Natal de Jesus. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, Wanderley Chaves, presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, em Miguel Pereira, Rio de Janeiro, integrante do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde ele dá o suporte na área de unificação. É o nosso querido irmão de Ideal Espírita, com estreita ligação afetiva com o Lar de Teresa. Então vejamos, ele é o pai do Wanderley. O Wanderley que deu origem à implantação da Casa de Renato. Então isso é muito gratificante sabermos que ele é Wanderley Chaves e o filho é Wanderley Menezes. Porém, também, o momento de nós convidarmos e fazermos esta apresentação, que é a primeira oportunidade dele estar participando na nossa reunião virtual. Essa reunião virtual, então, está abrindo as comemorações e as comemorações do amor de Jesus a todos nós. E esse companheiro tem um exemplo, que ele tem nada mais, nada menos que 21 filhos, 27 netos e 4 bisnetos. Então vejamos o exercício do amor constante. Também na sua luta, ele, além de ser odontólogo de profissão, também já foi vice-prefeito de Miguel Pereira e secretário da área de saúde por 2 vezes. Então é um companheiro voltado para a área do ser humano, da sociedade, etc. Então, é uma figura que a gente pode realmente contar nessa abertura do mês de dezembro para falarmos do amor ao nosso Mestre Jesus. Wanderley, suas palavras iniciais. Eu fico até emocionado quando você está falando essas coisas todas. Você é um amigo particular. O Lar de Teresa é um lar que é uma casa espírita que bate muito fundo no meu coração. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Lar de Teresa através da dona Brunilde, que ela que reabriu a casa máter aqui, a nossa casa mãe, que é o Centro Espírita Joana d'Arc, que estava por problemas pessoais, fechado. Ela teve aqui, quando ela tinha casa, ela reabriu o centro e foi aonde que eu encontrei o meu filho através da dona Brunilde Wanderley Menezes. Então, o Lar de Teresa é assim, é uma é uma instituição que fala muito muito forte na minha vida, né? Porque o Wanderley Menezes foi um dos primeiros a ser adotado. Que esses meus 21 filhos, você não falou que são adotados. A pessoa pode levar susto, pensar que são biológicos, mas eles são adotivos. Então, é sempre uma gratidão muito grande todas as vezes que o Lar de Teresa assim, me chama para fazer um trabalho, eu estou sempre de prontidão, sempre que posso. É muito gratificante para mim. E principalmente falar, né, de Natal. Tá bom? Muito bom, Wanderley. Então, vamos dar início ao nosso encontro desta oportunidade, começando com a nossa leitura inicial, nossa página inicial. É do livro Antologia Mediúnica do Natal, é o capítulo 17, Natal. É uma mensagem de Emmanuel, e ele nos diz, de uma forma bem objetiva, aquilo que marca o nosso coração. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas
junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Da justiça, a justiça do olho por olho, dente por dente, encontrava, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixaram de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. Que possamos, no envolvimento dessa mensagem extraordinária, unir os nossos pensamentos e sentir a presença desse que nos propomos a reverenciar durante o mês de dezembro. Senhor Jesus, disseste-nos, Mestre, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí estarias. Nesse instante, todos nós estamos reunidos em teu nome, na certeza da tua presença nos envolvendo a todos. Desejamos tão somente, num ato de gratidão, demonstrar o quanto que já conseguimos entender dos teus ensinamentos através da nossa própria vivência, Senhor, embora sejamos ainda pequenos. Permita, pois, que nesta oportunidade as nossas vibrações de carinho envolvam o nosso Vanderlei, que vai ser o portador da mensagem nesta oportunidade. Fica conosco até o término das nossas atividades, Senhor, através dos teus mensageiros. Que assim seja. Vanderlei, querido irmão, a palavra é sua. Eu queria pegar um gancho nesse início, com o início da mensagem de Emmanuel, que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nesse momento em que nós estamos passando, essa paz na terra é muito importante para todos nós. A mensagem diz para nós que Jesus veio trazer a fraternidade. E a gente fica pensando, Jesus nasceu em Belém há mais de 2000 anos, né? E nós trazendo essas mensagens de fraternidade, e nós ainda não entendemos Jesus. A gente diz assim que Jesus, ele não veio criar nenhuma escola, nem fundou religião nenhuma.
Ele é o revelador da lei divina, da vontade divina, aonde ele trouxe para nós a segunda revelação. A primeira revelação veio com Moisés, mas Moisés fez uma mistura de lei divina com lei humana, porque precisava na época. Jesus, então, ele veio retificar ou ratificar a lei divina e retificar algumas coisas que tinham ficado na primeira revelação, como olho por olho, o dente por dente. No amai-vos todos como eu vos amei. Mandou amar até os inimigos. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, no mundo, essas diferenças, essa falta de fraternidade, falta de amor ao próximo. Por qualquer pequena coisa, nós estamos assim explodindo, estamos criando inimizades, criando mágoas, inclusive dentro das nossas próprias casas. Então, mais do que nunca, o Natal, essa palavra que significa nascimento, ela precisa ser tão, tão divulgada. Principalmente o nascimento de Jesus em nós. Porque há 2000 anos Jesus está falando tudo isso. Está nos recomendando amar os inimigos, amar a todos. A mensagem de Emmanuel diz aí que Jesus veio trazer a fraternidade. E nós? Todos nós nos achamos cristãos. Nós somos cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos das seitas de candomblé, de umbanda. Todos nós somos cristãos. Todos nós deveríamos seguir as recomendações do Cristo, de Jesus. Há 2000 anos ele vem de novo, vem repetindo, ele falando de amor. E a gente, dentro das nossas religiões, ouvindo. Mas Emmanuel traz para nós, o nosso querido Emmanuel, ele diz para nós que muitos entram para a religião, mas a religião não entra dentro de cada um de nós. Então, quando o Emmanuel diz isso, que a religião não entra dentro de nós, a gente vem sentindo a falta do Natal. Não daquele Natal específico do dia 25 de dezembro, que a gente sabe que é uma data que foi criada, acredito, pela Igreja Católica, porque há uma discussão quanto ao dia do nascimento de Jesus. Mas para nós não é importante que seja no dia 25, que seja no dia 1º de janeiro, no dia 6 de janeiro, na data que for. O importante para nós é o nascimento de Jesus dentro de nós. É que a gente faça desse Natal que a gente comemora nesse dia 25 de dezembro, que a gente faça esse Natal em algum dia da nossa vida. Como é que a gente pode fazer esse Natal na nossa vida? É a gente estudando o Evangelho de Jesus. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né, ela diz, vou até ler para vocês para a gente ter ideia de como é feita a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta diz simplesmente assim: Jesus.
Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes os desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas os que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões que a dominaram o homem. A gente está falando até do próprio Moisés, que precisou, numa época difícil, fazer uma misturada. Mas Jesus veio, ele veio e trouxe a verdadeira lei divina, porque, como diz ali Kardec, ele estava representando Deus para todos nós. Então, nós temos que conhecer muito, muito os ensinamentos de Jesus e fazer com que esse Natal do dia 25 chegue na nossa vida em algum momento. Agora, no mês de dezembro, pelo menos aqui, eu acredito que vocês também estão fazendo o mesmo, a gente faz um estudo maciço nas casas espíritas do 31º a respeito dos ensinamentos de Jesus. Porque, segundo alguns espíritos, Jesus, no dia de Natal, ele vem à Terra. E a gente precisa preparar esse ambiente para que ele possa estar conosco, não comigo, mas com aqueles que mais sofrem, os que mais necessitam. São esses que Jesus visita. Ele dizia, deixou para nós que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Talvez ele não venha para nós, os religiosos, porque nós temos a doutrina espírita, nós temos as palestras, as lives, a nos chamar a atenção para as mensagens de Jesus. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que mais recebemos a mensagem do Cristo. Então, nós já temos, se temos tudo isso, Jesus deve pensar da seguinte forma: eles já têm a doutrina espírita, eles têm os meus ensinamentos, então ele deve ir para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão na rua, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão num momento de dificuldade, que nessas dificuldades as pessoas, às vezes, não têm nem tempo, né, de pensar no Evangelho, de pensar em Jesus. Então, eles ficam assim, perdidos. É para eles que Jesus deve vir nesses dias de Natal. A gente tem que pensar nisso. E no dia de Natal, que seria um dia que a gente deve, como a gente comemora o Natal de todas as nossas familiares, o nosso querido, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, que a gente lembra deles com carinho, a gente vai na loja, a gente compra o melhor presente, a gente faz um embrulho melhor, bota os lacinhos, faz tudo para distribuir, para entregar para essa pessoa que a gente ama. A gente presenteia Jesus. A gente tem demonstrado para Jesus o nosso amor incondicional a Ele. Eu estou dizendo no dia de Natal, que é um dia especial. Não estou dizendo assim para Jesus no todo dia. Eu estou dizendo no dia especial. A gente se preocupa
para comprar presente para os nossos familiares, para fazer uma farta ceia. A gente festeja, muitos até se embriagam, tomam bastante cerveja, vinho e se embriagam, criam confusões por causa da festa. E o aniversariante? O que a gente oferece para o aniversariante? A gente, pelo menos, eu me lembro que na casa da minha avó, quando a gente passava o Natal lá, a gente tinha tudo isso. A gente tinha uma árvore de Natal, a gente colocava lá os presentes dos nossos familiares que estavam lá presentes, mas a minha avó fazia aquela farta ceia para filhos e netos, mas existia uma hora em que ela, reunida todo mundo, ela fazia uma prece e ela pedia a cada um de nós, né, que fizesse um agradecimento a Jesus por tudo que a gente tinha recebido, pelos presentes, pela vida, pelo alimento, por tudo que a gente recebia. A minha avó incutia religiosidade em todos nós. E assim, tradicionalmente, a minha mãe também faz. E eu também faço quando eu consigo juntar os meus filhos, né, a gente consegue fazer também isso. E a gente também consegue, porque nós somos espíritas, temos as casas espíritas, temos os nossos, as criaturas que a gente colabora com ela, distribuindo cestas básicas. Então, a gente também, perto do Natal, já não é no dia de Natal, a gente faz aquelas campanhas onde a gente ensina a todas as pessoas que vão brindar com alguma coisa para essas pessoas que a gente chama de assistidos nossos, que eles coloquem dentro de cada pacote de arroz, de feijão, de brinquedo, de qualquer doação que eles façam para esse dia de Natal, que eles peguem aqueles alimentos e que eles magnetizem aqueles alimentos para que eles possam fazer como Jesus fez na multiplicação dos peixes, dos pães, que eles façam isso, aquele pouco que possa ser doado e que vão para aquelas pessoas, especialmente perto do Natal. Isso é muito importante, a gente fazer com que essas doações saiam dos nossos corações e que a gente magnetize cada doação com aquilo que a gente tem de melhor, que é o amor que a gente possa ter ao próximo, nessa fraternidade, nesse exercício de fraternidade que a gente pode fazer no Natal. A gente sabe que o Lar de Teresa também faz esse tipo de campanha. Então, a gente está aqui pedindo para as pessoas que lembrem do outro, porque Jesus, ele nos recomendou que tudo que a gente fizer por aquele mais pequenino, é a ele que a gente faz. Então, o mais pequenino é esses. É esses que a gente sabe que estão sofrendo, que estão necessitados, que estão precisando de alguma coisa, nem que seja de um abraço nosso. Nesse final de ano de Natal, para essa recomendação de Jesus, de que quando a gente fizer para aquele mais pequenino, é a ele que a gente está fazendo, vamos dar esse presente para Jesus. Pelo menos agora, nesse mês de dezembro, que é o mês que comemora o seu aniversário, vamos presentear esse Jesus, esse nosso querido mestre, esse indivíduo que veio para nos trazer grandes ensinamentos.
Vamos fazer um presente para esse Jesus dessa forma. Vamos procurar magnetizar as nossas doações. Se possível, vamos visitar, não precisa visitar algum desconhecido, mas a gente tem conhecidos no hospital, nos hospitais, tem horário de visita, vamos lá levar um abraço, não é? Não precisa levar um docinho, uma balinha, alguma coisa para esses doentes que estão nos hospitais. Vamos, não sei se você alguém conhece algum asilo, mas aqui nós temos um asilo. Vamos visitar um asilo. Lá tem grandes, pequeninos, idosos, abandonados por filhos, abandonados por família, que precisam de um carinho. Vamos fazer um presente a Jesus. Vamos lá. Vamos lá levar pelo menos o nosso abraço, aquele nosso beijinho na testa, aquela visita amorosa. Orfanatos hoje não tem. Mas se a gente conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, por que nesse momento em que ele está sendo pequeno, a gente não vai lá visitá-lo como se estivesse visitando a Jesus? Eu acho isso muito importante. Essa é a mensagem de Jesus. O Natal é o momento do mês de dezembro para a gente fazer um exercício no bem. Está aí o nosso lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E a gente, às vezes, nós somos pessoas, às vezes, tumultuadas, ocupadas. Às vezes, as nossas ocupações nem sempre são ocupações que deveriam ser ocupações benéficas para nós. Às vezes, nós nos ocupamos por ocupações sem importância. E o tempo vai passando, e a gente esquece das boas ocupações. Fora as boas ocupações que a gente tem profissionalmente, não é? Porque as nossas profissões já são as nossas oportunidades que nós temos de doar de nós. Então, fora essas ocupações que a gente tem no nosso dia a dia profissional, as nossas ocupações que nós temos nas casas espíritas, às vezes nós temos ocupações que não são tão necessárias. A gente pode abdicar delas nesse mês de dezembro e aproveitar que é a oportunidade. A gente, às vezes, precisamos de oportunidade para fazer realizações. Vamos aproveitar essas oportunidades do mês de dezembro, que é o mês do nascimento de Jesus. Vamos tentar fazer com que Jesus possa nascer um pouco em nós. A gente achou num livro, Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, com o pseudônimo de Vinícius, alguns exemplos de como Cristo nasceu em algumas pessoas, não no dia de Natal. Aí diz assim, o título é Onde, Quando Cristo Nasceu, no livro Em Torno do Mestre de Vinícius. Aí diz assim, pergunta a Paulo, onde, quando Jesus nasceu? Ele nos dirá,
foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Exatamente, a gente viu a mudança do nosso querido Paulo de Tarso. Dali por diante, Jesus nasceu para Paulo de Tarso. Dali por diante, olha as oportunidades que Paulo aproveitou. Aquele foi o momento exato em que Jesus nasceu e ele aproveitou todo aquilo e seguiu adiante. Tanto que ele diz: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E Vinícius segue. Ele diz assim: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, como a qual até então jamais sonhara. A mudança de Maria de Magdala se transformou numa grande mulher apóstolo de Jesus. Teve a oportunidade de ver Jesus logo após a sua materialização na porta do túmulo. Olha a mudança que aconteceu na alma desta mulher. E ele ainda vai mais além. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor. E ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos. No momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. A gente também vê a mudança que ocorreu em Pedro. Pedro era como nós, vacilante. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus havia profetizado isso. Nós também negamos Jesus várias vezes na nossa vida. Só que a gente não escuta o galo cantar. Mas eu acredito que a gente escuta a nossa consciência. Quando chega à noite, que a gente faz aquela recomendação de Santo Agostinho, o que eu fiz de errado durante o dia? A nossa consciência nos diz que nós vacilamos com Cristo. Mas Deus nos dá a oportunidade do dia seguinte fazer como Pedro fez, da mudança. Se a gente não tem essa oportunidade do dia seguinte, nós teremos a oportunidade que a doutrina espírita dá para nós, que é a reencarnação. Dentro da lei de causas e efeitos, que a gente já sofre ela nesta vida, às vezes a gente acumula mais uma para a vida futura. Mas nós somos espíritas. Nós temos que não deixar, não vacilar. Nós temos que não desistir, nós temos que insistir que Jesus esteja dentro de nós sempre.
Tanto que ele nos deu anjo de guarda, nos deu anjos na nossa vida, não só de encarnado, mas eu costumo dizer e lembrar que, da mesma forma que Jesus tirou legiões de espíritos obsessos de um gadareno, nós também temos legiões de espíritos que nos amparam, que nos protegem, que nos inspiram, que nos colocam diante de novas oportunidades, como Pedro teve. Esses espíritos que nós conquistamos nessas nossas vidas até hoje, e não porque nesta vida, eu me sinto a acompanhar de alguns espíritos, de algumas idosas do asilo que eu visitei, daquelas que tinham perdido seus filhos e que nos abraçavam como se fossem eles, e que hoje elas estão conosco, e acredito que devam estar com seus próprios filhos, porque esse é o papel de uma mãe. Mas a gente ia nos asilos e a gente sentia a vibração daquelas mães como se nós fôssemos seus filhos. Ele diz ainda: dirijamos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava. Contentando-me com o ver de longe, eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que eu me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar e na alma de Zaqueu. Essa história de Zaqueu me emociona muito, porque Zaqueu também era uma pessoa do mundo. Zaqueu era uma pessoa do mundo. Na parte do Evangelho, no amor a Deus e a Mamon, a gente acreditava que Zaqueu tinha amor a Mamon. Mas, a partir do que conheceu Jesus, ele passou a amar a Deus. Jesus nasceu para ele, nasceu para sua família. Tanto que a gente sabe que Zaqueu é o nosso querido e amado Bezerra de Menezes. Olha a trajetória de um espírito que deixou que Jesus nascesse. Depois vem eles, interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, muita gente, que a gente já disse, que entrou para a religião, mas a religião ainda não entrou nela. Da mesma forma que aconteceu com Tomé. Tomé conviveu com Jesus, viu os feitos de Jesus, mas ainda não acreditamos nas mensagens do Cristo. Muitas coisas eu acredito que muitos de nós ainda duvidamos. Mas Jesus disse para nós que nós poderíamos fazer o que ele faz, o que ele fazia e muito mais.
Talvez a nossa incredulidade seja nisso. A gente ainda nós temos uma fé vacilante. Ainda somos como Tomé. E ainda tem mais um. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunha aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Olha quanto exemplo, né? Cada um um lugar, cada um uma ovelha. Que Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Essas ovelhas, Jesus permitiu que o Natal se fizesse nos seus corações, na sua alma. Por que não na nossa? Por que não na nossa? Nós somos como esses que a gente leu. Nós temos que pensar que estamos em tempos difíceis. Nós estamos num período de transição. Que o período de transição, os Espíritos estão nos dizendo que são períodos difíceis, aonde nós temos que dar os nossos testemunhos, e acabamos de dar testemunhos com essa pandemia. Quantos nossos queridos, não acredito que tenha uma família que não tenha perdido alguém nessa pandemia, dando testemunho de que somos cristãos, de que precisamos que Jesus nasça em nós com seus ensinamentos, com a sua fé, com a sua força. Nunca precisamos tanto de Jesus. Nunca precisamos tanto dele. A gente pode. Todo ano a gente está falando de Jesus, do Natal de Jesus. Mas a gente podia começar a pensar e avaliarmos. Falamos de Natal o ano passado? Sim, falamos de Natal o ano passado. Comentamos tudo isso o ano passado? Comentamos. Qual o progresso desse Natal que aconteceu em mim, na minha alma? Eu mudei do Natal do ano passado, de 2021 para 2022. Ainda estamos em tempo. Ainda não chegamos no dia 25. Essas reflexões estão aí para que a gente faça. Então, meus queridos, a gente viu aqui que Jesus nasceu para esses companheiros em vários lugares. Acredito que a gente está falando para várias pessoas em vários lugares. Somos ainda as ovelhas de Jesus. Jesus é o nosso pastor. O Natal do dia 25 vai chegar. Mas o Natal em nós não precisa ser nesse dia 25. Pode ser a partir de agora. A partir de quando a gente terminar essa palestra,
essas reflexões, quando a gente entrar para dentro de casa e encontrar os nossos parentes e a gente precisar utilizar os ensinos de Jesus como se Jesus já estivesse conosco. Eu queria deixar essa mensagem, né, para todos nós. Que Jesus possa nascer para nós, não só lá no dia 25. Que a gente possa aproveitar todas as oportunidades com todo o nosso próximo a partir de agora. Voltando Emmanuel, quando ele diz, Jesus veio trazer a fraternidade. Ele veio trazer para nós o que a doutrina espírita reforça, a lei de amor. Nunca precisamos tanto de amor, de compreensão, de fraternidade, como nos dias de hoje. Então, a gente termina com essa reflexão. A quem eu vou presentear em nome do Cristo? Qual o pequenino que vai aparecer na minha frente para que eu possa atendê-lo, presenteando Jesus por ele ter estado conosco há 2000 anos atrás? Eu deixo um beijo no coração de todos do Lar de Teresa e todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Um beijo no coração. Muito bem, Vanderlei. Então, nesse instante, a nossa alegria de ter contado contigo nesse advento do Natal, a primeira reunião de dezembro, poder ouvir sua palavra, calcada na sua experiência de vida, sensibilizando-nos exatamente para que possamos entender o messianato de Jesus. Então, em primeiro lugar, nos agradecemos a você, Vanderlei, pela sua disponibilidade carinhosa em atender o nosso convite e nos dando esse presente de Natal através da sua voz, dessa mensagem bem estruturada. Também agradecemos a todos que nos honraram com a sua atenção e esperamos contar com vocês na nossa próxima segunda-feira, prosseguindo com esse tema especial sobre o Natal de Jesus. Passamos agora, então, para a nossa prece final. Elevemos nossos pensamentos, unamos nossos pensamentos, que possamos entrar nesse clima, um clima de harmonia, um clima de pacificação, onde criemos o ambiente necessário para que Jesus venha, se ainda não, que ele possa nascer no nosso coração. E lembrando-nos, através dessa prece, Senhor, que tu nos disseste e deixaste exatamente para que tenhamos um referencial. Nós não temos a mínima dúvida de que tu nos amas, Senhor, mas ainda a incerteza de que nós o amemos ou não. E nos disseste, aquele que me ama segue os meus ensinamentos. Facilita, assim, a nossa jornada, o reconhecimento, e te rogamos, renova as nossas energias, Senhor, para que uma decisão que venhamos a tomar, tenhamos a força, a resistência em perseverar nessa direção, de viver o teu exemplo junto aos nossos irmãos de humanidade. Permaneça conosco, Senhor, nesse mais um advento da sua estada junto a nós, num período de renovação de propósitos, renovação de energia, de forças e clareamento de objetivos. Em teu nome, Senhor, que nos garante que a tua paz está contigo e nos diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar, que essa paz emanada de ti permaneça em nossos corações e com todos aqueles que convivam conosco. Até a nossa próxima reunião. Muita paz em todos os corações.